Então vamos chamar o professor Ricardo caiu, vamos chamar a professora Célia. Olá, bom dia, agradecer pelo espaço, nessa oportunidade também intercultural, intersocial também, interétnica também, essa possibilidade desse diálogo. Eu sou Célia Chacriabá, aqui do norte de Minas. Eu falo que conhece bem a Minas, só quem conhece os Gerais. Todo mundo que vai falar do território Chacriabá vai ver aí na internet que fica à margem do Rio São Francisco, mas infelizmente só foi demarcado um terço do território original. E todas as vezes que perguntam nós, Chacriabá, vocês são indígenas, vocês sabem nadar? E principalmente a juventude, as mulheres diz que não. Eu comparo essa negação do direito do território de ter acesso ao rio, assim como o filho que é arrancado do direito de amamentar no peito da mãe. Nós podemos crescer, mas crescemos com trauma. E quando pergunta se nós não sabemos nadar, eu falo que nós só não afogamos no rio por conta da ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. O território Chacriabá é predominantemente do bioma do Cerrado. Hoje, em torno de 70 povos indígenas no Brasil vivem no bioma do Cerrado e é o segundo maior bioma brasileiro, é o berço das águas. Por isso, hoje, que falar dos biomas Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Pampa, a Mata Atlântica, é falar dessa sociobiodiversidade também, que é a sustentação do mundo. E falar de educação para o futuro, é preciso falar também dessa educação do passado, porque não dá para curar o mal com a mesma enfermidade, então não dá para repetir os mesmos processos de educação nessa matriz colonizadora. E é importante dizer isso, porque todas as vezes que nós refletimos sobre o processo hoje, que está muito na moda, a palavra necropolítica, mas o que é a necropolítica, se não essa intenção de ter os povos indígenas como alvo certeiro? E nessa intenção da necropolítica, sempre nos escolheu para morrer não somente o nosso corpo, porque antes desse processo da colonização, nós indígenas era em torno de 5 milhões a população do Brasil, e nós foi reduzido a quase 1 milhão de indígenas. Então é importante dizer isso, porque quando escolheu nós indígenas para morrer, não escolheu somente os corpos para serem atingidos, mas sobretudo uma narrativa da história. Por isso que pensar o rumo da educação para o futuro, nós precisamos fazer uma pergunta. E aí, educação? E aí, Brasil? Vai continuar reproduzindo essa primeira fake news da história, de que Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? E aí, Brasil, vocês vão deixar essa orientação política de deixar a boiada passar por cima de nós? Porque a cada um minuto que derruba uma árvore, é também parte de nós que estamos sendo cortados. E a cada minuto que corta parte de nós, é a respiração do mundo que corre em jogo. Pensar nessa sustentabilidade, nesse desenvolvimento sustentável, nós precisamos muito mais questionar e pensar no reenvolvimento sustentável, porque nossos antigos, nossos ancestrais já alertavam há muito tempo sobre esse processo esgotado do capitalismo, desse progresso da morte. Mas foi preciso a ciência dizer, essa ciência que nasce do lado de fora, e não foi considerada essa ciência endógena que nasce do lado de dentro. Por isso que hoje, falar de educação para o futuro é falar de educação que considera essa reflexão também do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em eminente ameaça pelo capitalismo, por esse progresso da morte. Não é somente um genocídio em nossos territórios indígenas que está em curso, mas, sobretudo, um etnocídio. E quando nos mata pelo etnocídio, que mata a nossa identidade, assim como o processo de educação também construída nessa pilar da matriz colonizadora, mata coletivamente, porque mata a nossa história, mata a nossa tradição, a nossa língua, a nossa memória e, sobretudo, o nosso modo de vida. E, para além do etnocídio, nós vivemos uma ameaça que é do ecocídio, que é quando tenta matar toda a nossa biodiversidade, estão tentando colonizar não é somente o pensamento, mas as nossas terras. Não conseguiu nos exterminar na totalidade no processo da colonização, não conseguiu nos exterminar na totalidade na época da ditadura, quando morreu mais de 8 mil indígenas, e agora tenta colonizar pelo um processo de agriculturação, que é tentando impor um modo de ocupar o território que não é o nosso. Mas, para além do genocídio, do etnocídio, do ecocídio, nós temos também o epistemicídio, que é quando não considera o nosso processo de pensar a educação, essa ciência que nasce de dentro, não respeita
essa professora mais velha que é a terra, não respeita essa ciência do território. Então, nós precisamos pensar hoje que valorizar e reconhecer a demarcação dos territórios indígenas é uma luta também em defesa da ciência, porque não existe elaboração da ciência se não existe o território onde existe a produção e a sustentação do corpo. Hoje, defender os territórios indígenas é também defender a ciência. E, nesse momento, é importante dizer que o principal ataque, além de entender os povos indígenas nessa atual conjuntura desconjuntada política, entender os povos indígenas como inimigo número 1, o alvo certeiro também é o território, o alvo certeiro também é a educação. Mas nós indígenas, nós sempre dizemos que nenhum governo vai conseguir acabar, enterrar com a nossa ciência, porque a ciência ela está dentro de nós. E a cada vez que tenta executar essa ciência, nós temos essa capacidade de refazer e reconstruir esse território. Mas é importante que a humanidade, a sociedade brasileira, toma esse projeto da sustentabilidade humana como uma tarefa não somente civilizatória, como já dizia nossa companheira Marina, de muitas lutas, mas também uma tarefa de uma luta planetária, humanitária. E também porque, nesse momento, nós precisamos repensar qual é essa civilização. Porque no processo histórico da civilização, nós precisamos compreender que, muito mais do que uma dívida externa com nós, povos indígenas, nós temos uma dívida histórica com os povos indígenas. Nós não podemos reproduzir o mesmo genocídio e essa matança coletiva. Hoje, nesse momento, 13 de agosto, já são em torno de quase 700 indígenas mortos pelo Covid-19. Já são quase 23 mil indígenas contaminados. Já são 145 povos indígenas atingidos. Para a maioria da população, pode não representar o extermínio da totalidade. Mas para nós, povos indígenas, a cada 700 indígenas que estão sendo enterrados pelo Covid-19, é uma mão que deixa de sustentar o Maracá. Estão enterrando nossos doutores, estão enterrando a força ancestral que sempre sustentou essa luta para que não retrocedesse o nosso direito. Enterraram nossos doutores da ciência milenar, porque a cada vez que enterrou, semana passada, quase 5 indígenas, lá no Alto Xingu, enterrou também os doutores. É muito mais difícil essa partida prematura. É muito mais difícil entender que nós, povos indígenas, sempre morremos prematuramente nessa necropolítica. Nós não vamos superar esse racismo no Brasil enquanto continuar existindo também o racismo ambiental. Porque o racismo ambiental, ele escolhe o nosso território como alvo certeiro. E se a humanidade, se a sociedade brasileira não entender que a cada vez que morre parte de nós indígenas, está morrendo também parte da sociedade brasileira, essa parte da sociedade que não se importa com isso também já morreu em certa medida, porque morreu o princípio de humanidade. Não existe vacina para as queimadas, não existe vacina para o desmatamento, não existe vacina para o garimpo. A única cura para esse momento é reativar nosso princípio de humanidade. Porque, certamente, a cura para esse momento não é somente essa ciência que já está mais avançada da pesquisa no laboratório, mas no reativar de nosso princípio de humanidade. Nós estamos enfrentando um momento muito truculento, mas os danos das mudanças climáticas, ele não tem período para acabar. A pandemia tem um período de pesquisa que dá para acabar, mas enquanto esse momento não. E as pessoas que conseguirem passar por essa guerra humanitária, civilizatória, uma guerra respiratória, vai ter que enfrentar o segundo momento, que é consequência das mudanças climáticas. Mas uma sociedade brasileira, a humanidade sem os povos indígenas, vão enfrentar a febre mais alta, o planeta entrará em convulsão. Mas uma sociedade sem os povos indígenas não vai ter a cura, vai ter matado o principal princípio ativo. Hoje, a população indígena em todo o mundo, nós somos 5% na humanidade. Mas, na verdade, nós somos responsáveis por defender 82% da biodiversidade do mundo. Essa tarefa é exaustiva. Nós precisamos repensar os processos da educação, porque nós temos um compromisso muito importante, que não é somente pensar a educação
para transformar, para ensinar para a ciência, mas, sobretudo, a transformação das consciências. Não é possível que nós vamos passar por todo esse momento e que as consciências continuem a mesma. Porque nós temos medo dessa recolonização programada. Porque uma educação para o futuro é uma educação do pensamento livre, dos territórios livres, dos corpos livres, porque não existe democracia sem a demarcação dos territórios indígenas. Toda monoculturação mata. Mata a terra, mata o pensamento, mata uma sociedade. E é bem comum que as pessoas dizem o prato que dá maior sustância para todo mundo é aquele que é colorido, é aquele que vai dar sustância para o corpo. Mas ninguém pensa assim num projeto também da terra. Ninguém pensa assim num projeto de sociedade. Se matar a diversidade do Brasil, pensa o Brasil sem a população indígena, pensa o Brasil sem a população negra, pensa o Brasil sem povos e comunidades tradicionais. Nenhuma sociedade suporta a sua própria monocultura. Toda monocultura mata. O racismo mata, o Covid-19 mata, a mineração mata, a ausência do Estado brasileiro, assim como a presença do Estado brasileiro mata. Não dá para dizer qual é a arma mais perigosa. Todas essas armas matam, apenas em velocidade diferente. Nesse momento é urgente repensar o projeto de educação. E não dá para pensar esse projeto de educação sem pensar numa ciência que respeite o ensinamento do útero da terra. As pessoas são capazes de construir cidades inteiras, desenhar cidades inteiras, mas perdeu a conexão com a raiz do útero do território. As pessoas elas sabem dizer seu endereço, mas elas perderam a conexão de onde ela vem, de onde é a origem. E o governo brasileiro diz, pouco tempo, mas os povos indígenas estão querendo ser humanos, estão se tornando mais humanos como nós. E eu falo que eu duvido de uma capacidade de ser humano, porque somente sabe ser humano aquele que sabe ser terra, aquele que sabe ser bicho, aquele que sabe ser semente, aquele que sabe ser rio, aquele que sabe ser árvore. Só sabe ser humano quem sabe ser semente. Porque não existe sustentação do mundo sem pensar essa semente da biodiversidade. E quando o ex-ministro da Educação dizia que não suporta o termo indígena, que nós temos que acabar com esse privilégio. O genocídio indígena no Brasil não é o privilégio. As populações indígenas estão sendo reduzidas, a biodiversidade, o cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga corre risco. Isso não é um privilégio. Morrer nunca foi um privilégio. Nós precisamos tomar com essa responsabilidade, um outro caminho da educação. Eu acredito muito no processo da educação por uma educação territorializada, aquela que não sequestra o nosso tempo, pois a ciência está em crise, a política está em crise, e nesse projeto de crise, porque sequestrou o nosso tempo, sequestrou a nossa liberdade. Meu avô tem 80 anos, ele está ali dentro, ele disse que para possuir o primeiro relógio dele, ele teve que fazer 2.000 adobes de barro. Mas depois que ele adquiriu o relógio, ele perdeu tempo. Do que adianta a gente comprar o anseio do relógio se for para perder o tempo? Nós precisamos retomar nossa liberdade do tempo. E quando o capitalismo diz que nós, povos indígenas, nós somos uma ameaça para o capitalismo, é o contrário. O capitalismo que é uma ameaça para todos nós, não somente indígenas, porque ele visa controlar o nosso tempo. Ninguém tem liberdade quando é controlado pelo tempo. Todo mundo, nesse momento, está atingido pelo Covid-19. Mas dizer que, nesse momento, nós estamos sendo mortos não somente por essa crise do Covid-19, mas, sobretudo, porque está escancarado a recolonização desse Covid, que é a herança do projeto de 1500. Nós precisamos retomar e curar esse projeto da sociedade, porque pensar essa outra ciência é pensar um caminho da cura. Não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Nós precisamos de outro remédio que vem da ancestralidade. Ninguém fala, por exemplo, em imunidade espiritual, mas muito mais do que planos emergenciais, nós precisamos construir o nosso plano espiritual, o nosso plano ancestral, que é para retomar o reencantamento, o reesperançar, porque nós temos um desafio muito maior do que reflorestar corações, mas sementear também muitas mentes e sementear a esperança pela vida. Muito obrigada.